Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Sou o professor Rafael Queiroz, saudações. 5x2 ou 6x1? É a discussão que está em voga hoje no Brasil. Eu fiz uma publicação recente no Facebook e vou ler aqui para vocês o que eu falei sobre o assunto e vou aqui pontuando à medida que for lendo alguns aspectos dessa questão que, ao meu ver, são pertinentes aí de discutir. Então, coloquei o seguinte, pessoal: 5x2 é ilusão. Sem mudança de padrão produtivo ou, na falta dele, sem uma redução da demanda por consumo. A esquerda quer 5x2 mantendo Bolsa Família, que exige produção de excedente, porque você vai ter gente recebendo aquilo que outrem produziu, pessoas que não produzem, a contento ou nem trabalham, recebendo a partir do trabalho alheio, a partir da produção de excedente alheia. E aí eu pergunto, como que isso será viável com menos tempo de trabalho, Você indo para uma escala 5x2, mantendo o Bolsa Família, que exige produção de excedente, não sei, e mantendo tributação alta, como é que as empresas vão pagar o mesmo se vão produzir menos, etc. Então, estes são os primeiros aspectos que nós temos que discutir quando a gente fala de 5x2. Obviamente que eu considero 5x2 ideal, talvez nem 5x2 seja o ideal mesmo seja o 4x3, tem países aí discutindo escala de trabalho 36 horas semanais, Então, o ideal mesmo seria 4x3, não 5x2. Porém, por mais bonito que isso seja, por mais ideal que isso seja, a questão é se é aplicável, se é factível, se é possível, Então eu digo, continuo aqui o que escrevi: estão iludindo o povo que está achando que todo mundo, estando em 5x2, vamos poder curtir a praia no sábado e o cinema no domingo. Mas se a produtividade cai, a renda cai. Ora, se as pessoas vão trabalhar menos tempo, a produção vai ser menor, consequentemente a renda também vai ser menor. Então, essa coisa que estão propagandeando por aí, de que, olha, você vai fazer o 5x2 e vai continuar recebendo a mesma coisa, não é? Você vai poder ficar em casa curtindo uma Netflix, ligando para chamar o iFood, o entregador, para levar uma pizza para você enquanto você assiste uma série, um filme. Isso é ilusão. Aliás, eu coloco aqui, vamos lá, o dedo na ferida, porque estão discutindo isso daí num cenário de precariado, Estão discutindo isso daí num cenário em que uma grande parte da população brasileira está vivendo como autônomo, E ou vivendo de bico, como precariado, ou seja, como entregador de iFood, como motorista de Uber, etc. Então, assim, essas pessoas não serão impactadas pelo 5x2, Então, eu acho que a discussão que tem que ter no Brasil, sobremaneira, é de um novo modelo de produção que integre um sistema formal de trabalho essas pessoas. Agora, quando você vai para uma lógica de 5x2, num cenário de liberalismo econômico, em que o empresariado brasileiro quer se livrar de regras trabalhistas a qualquer preço, porque nós estamos vivendo um ciclo de baixa econômica, um ciclo de queda econômica já há uma década, E aí é compreensível o empresariado pensar em se livrar das regras trabalhistas, porque ele quer aumentar a lucratividade dele. Num cenário de baixa, de queda, de crise econômica, você produz menos, então você busca o quê? Garantir o máximo de lucro na tua mão.
Então, se você pudesse livrar dessas regras, melhor, né? Então, eu estou falando aqui desde um ponto de vista empresarial, né? Então, pense, quer dizer, num cenário desse, você colocar uma escala 5x2 vai levar o empresário a querer mais ainda se livrar dessas regras e querer apelar aí, né, para aqueles protocolos criados pela reforma trabalhista do Temer, que permitem você empregar, por exemplo, um cara no final de semana para trabalhar um sábado e um domingo sem carteira assinada. Quer dizer, eu vou pegar, né, um cara para trabalhar no sábado, porque o meu trabalhador de carteira ele não vai estar na escala 6x1, vai estar na de 5x2. Então, eu vou pegar um cara ali para cumprir umas horas, né, ali no sábado e no domingo, e a empresa vai continuar trabalhando, vai continuar produzindo sábado e domingo, tá? Porque a lógica do empresariado, da burguesia brasileira, não é incrementar modelos novos de produtividade, novos métodos de produtividade, né, de produção, para você compensar a perda de horas de trabalho com um aumento da produtividade nessas horas que você vai ter aí a menos, né? Então, a burguesia brasileira é uma burguesia arcaica, e é por isso que ela fica com medo, né, quando vem essas propostas. Então, assim, o que é interessante nessa discussão toda é que essa pauta que foi colocada aí em debate, ela escancarou o arcaísmo da nossa burguesia. Por exemplo, vocês vejam, na Europa, quando alguém discute, coloca em discussão isso daí, e tem discussão, tem debate constante lá sobre isso, né? Redução da carga de trabalho semanal, 36 horas semanais, etc. A burguesia não fica assustada, porque é uma burguesia avançada que já está acostumada há décadas a se virar quando vem uma nova lei colocando alguma restrição, alguma regra nova para proteger o trabalhador. O que ela faz? Ela incrementa novas técnicas na produção, né, novos métodos de produção para você conseguir produzir mais ou igual em menos tempo, né? Por quê? É o que eu estava falando aqui nessa publicação. Vou seguir aqui para a gente poder manter aqui a linha de raciocínio. É verdade que a direita não quer isso, porque representa uma burguesia que deseja explorar a força de trabalho ao máximo, pagando o mínimo, mas a esquerda está enganando a população. Um projeto desse, no mínimo, exigiria uma transição produtiva, pois por exemplo, como produzir o mesmo de antes num pedaço de terra menor. Quer dizer, é como se você tivesse uma fazenda de 10 hectares e de repente ela reduzisse para 8. Você precisa produzir o que você produzir em 10, em 8. Como? Vai ter que ter incremento de tecnologia. O que eu coloquei aqui, né? Para manter a produtividade igual, seria mister um incremento técnico e científico na economia nacional, coisa que nós não temos. A economia brasileira, a burguesia brasileira, ela quando quer aumentar a sua lucratividade, ela não incrementa tecnologia nem conhecimento. Ela ainda não entrou na era do conhecimento como principal capital, né? Hoje se fala muito disso, né? O principal capital, o principal fator de produtividade e de aumento de acumulação de capital é o conhecimento. Então nós estamos numa economia em que nos países avançados é uma economia do conhecimento. Aqui no Brasil nós ainda não estamos nesse ciclo, né? E qual é o ciclo que nós estamos? É onde a burguesia arcaica e ela tenta aumentar a sua lucratividade reduzindo o salário, né? Arrochando o salário, arrochando o trabalhador, né? Aumentando o tempo que ele trabalha, tá? Então você tem uma superexploração do trabalho, né? Para você compensar a falta de tecnologia, você aumenta o tempo exigido de trabalho, porque aí você produz mais, né? Mais tempo, mais produção, tá? Obviamente que isso tem uma série de consequências. Se você esfola o trabalhador, né? Ele vai ter uma durabilidade menor, tá? Ele vai ficar com problemas de saúde, né? Ele vai ter
se tratar em algum momento, ele vai ficar de licença, saúde, né? Ou ele vai acabar se aposentando mais cedo, tá? Ou ele vai acabar tendo algum acidente de trabalho por conta do excesso de trabalho e vai ser aposentado por invalidez. Então é menos gente no mercado de trabalho, tá? E as pessoas que estão nesse mercado, né, acabam, por conta dessa superexploração, acabam no longo prazo, né, no médio e longo prazo, produzindo menos do que poderiam, porque vão acabar ou se aposentando mais cedo, tá, ou tendo, né, uma queda mesmo da sua produtividade, da sua capacidade física, daí para frente. Então, assim, é uma visão imediatista. A burguesia brasileira, ela tem essa visão imediatista que é fruto de uma série de processos históricos, né? Um deles, a escravidão. A nossa escravidão aqui, né, ela não era baseada no uso intensivo da mão de obra, né, no sentido de você aproveitar ao máximo a mão de obra, né, com o mínimo de esforço, a partir do incremento tecnológico. Isso foi mais característico, por exemplo, do uso, né, da mão de obra escrava na América do Norte, onde tinha um incremento tecnológico e de conhecimento maior, tá? Aqui não. Aqui, como havia vamos dizer assim, uma abundância da mão de obra escrava, né, coisa que na América do Norte não era tão abundante, tá? Então, não havia o interesse realmente de aumentar a produtividade com novos métodos. Consequentemente, isso gerou uma cultura, né, econômica do país, uma cultura que vigora até hoje no Brasil e que forjou também a nossa burguesia, de você tentar aumentar a lucratividade, não pelo incremento da produtividade, e sim pelo maior uso, maior exploração, né, da mão de obra, tá? Então eu continuo dizendo o seguinte, né? Para manter a produtividade igual a que nós temos hoje, seria mister um incremento técnico-científico na economia nacional. Então a ideia é boa, pois poderia forçar essa transição, tá? Mas mesmo que forçasse, mesmo assim, a nova escala não poderia ser aplicada de imediato, porque você teria um choque, né, na produtividade nacional, que ia ter impactos na inflação, na valorização da moeda, uma série de coisas, tá? E a nossa economia poderia ficar combalida de tal forma e poderia levar-nos até uma recessão, eu acredito. Então isso aí exigiria uma transição que precisaria ter um plano, um projeto, né, de Estado. E hoje, infelizmente, com o governo que está aí, com o governo do PT, né, com esse teto fiscal, com essa lógica da austeridade, etc., que está imposta ao país, não tem como fazer. Tem como, desde que você quebre esse modelo que está imposto, que está estabelecido, tá? E transite para um outro. Ou então, você mude os hábitos de consumo da população brasileira, né? Porque tudo bem, 5x2, mas aí as pessoas vão ter que consumir menos, tá? Elas estão dispostas a isso? Não, elas querem 5x2, né? Elas querem um mundo ideal, elas querem 5x2 com o mesmo padrão de consumo que tem agora. Não tem como, tá? Então, quer dizer, a esquerda está vendendo uma coisa ilusória, uma coisa utópica, como é de praxe, né? Como é de praxe a esquerda fazer, quer dizer, ela está oferecendo o melhor dos mundos, mas sem dizer como vai fazer isso acontecer. Quer dizer, 5x2 eu fico lá na minha casa, aproveitando Netflix, né, com internet, com iFood, beleza, eu vou para a praia, né, mas aí quem vai dirigir para mim? Né, vai ter um Uber, quer dizer, que é um cara que nem de carteira trabalha, né? Então, quer dizer, isso aí poderia também, aliás, né, poderia aumentar o peso, né, a carga de trabalho sobre esse precariado, sobre esse pessoal que está como autônomo, que na verdade é o pessoal que está desempregado e que está se virando, né, autônomo, né? Muitos não são autônomos, são desempregados, estão fazendo bico, tá? Consequentemente teria um aumento do trabalho, da carga de trabalho sobre esse pessoal, tá? Então é uma discussão
interessante, é uma ideia boa, mas que não é aplicável, tá? E que, se for aplicada hoje no Brasil, vai trazer um colapso, vai trazer problemas e não vai resolver a vida da população como um todo, né? Então, muito mais interessante você discutir um novo modelo de desenvolvimento nacional, precisa ser debatido no país, tá? Do que isso daí. Isso daí me parece ser muito mais uma bandeira, né, que a esquerda está levantando para conseguir apoio junto à população e, né, para conseguir mostrar também a real face da direita, que também não está interessado em discutir isso, né? E tampouco o modelo novo de desenvolvimento nacional. A verdade é essa. Então, pessoal, era o que eu tinha a dizer a respeito desse assunto. Vou deixar aí para vocês mais uma vez o Pix do canal, se o pessoal quiser ajudar, tá? Fica à vontade. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.